Olá, doutores e doutoras, como vão? Mais uma aula de Direito Penal. Hoje vamos tratar das lesões corporais, a previsão que começa aí no caput do artigo 129 do Código Penal. Sejam bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e ative a notificação para ser avisado sempre que o professor postar um vídeo novo. Lembrando que essas aulas são destinadas especialmente aos acadêmicos de Direito, neste caso aqui ao terceiro período, os terceiros períodos da FASC e da FACIC. Ok? Vamos lá? Começar então a aula de hoje. Lesão corporal. A previsão do caput do artigo 129 é definida pela doutrina como sendo a lesão corporal leve. Aqui é uma distinção entre o que a gente costuma observar na prática aí do Código Penal. A doutrina tem observado, tem considerado como leve, a doutrina tem considerado como sendo simples toda a tipificação que acaba ocorrendo no caput do artigo. E depois as demais, nos parágrafos seguintes, são as qualificadoras, as formas qualificadas. Aqui, ao invés de usarmos a expressão lesão corporal simples, a doutrina adotou a nomenclatura lesão corporal leve. Então, única distinção com relação aos outros tipos penais, mas continua da mesma forma. Digamos que a forma simples está no caput e as qualificadas ou majoradas na sequência. Então, vamos ao tipo penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Estamos aí então diante de um crime de menor potencial ofensivo. Já sabemos, ele irá tramitar perante o juizado especial criminal. Pois bem, uma coisa interessante, uma pergunta que eu já vi muita gente se enrolar na hora de responder. Quando que a lesão corporal será leve? A resposta é a mesma, igual a gente vai fazer fizemos no passado com o crime de homicídio, fizemos com o crime de aborto, né? Toda essa sequência. Será leve quando não for qualificada. Se for qualificada, se houver uma qualificadora, não será mais leve. Aí pode ser grave ou gravíssima. Lembrando, mais uma distinção doutrinária. Pois bem, vamos ver a primeira sequência de qualificadoras. A primeira sequência de qualificadoras está na carreira do parágrafo 1º do artigo 129. Observe que agora, de acordo com o resultado, haverá a qualificação do crime. Aqui estamos diante, uma própria rubrica demonstra, da lesão corporal de natureza grave. Vamos lá, aqui tem uma rubrica, grave. A gente vai ver que depois, no parágrafo 2º, não tem rubrica. Quem chama de gravíssima é a doutrina. Mas ok, vamos lá. Se resulta, então, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, se há perigo de vida, se há debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou ocorre aceleração de parto, a pena, ela deixa de ser aquela prevista no caput e passa a ser uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Já não é mais crime de menor potencial ofensivo. Perceba, mas para isso, estamos diante de um crime material. É preciso a configuração dos resultados naturalísticos, esses resultados que causam uma modificação no mundo exterior. Há um tempo atrás eu dei uma live na FASC e tinha um acadêmico, me foge agora quem era o colega, que sempre perguntava, e é crime material? Como é que eu comprovo a materialidade? Aqui, uma observação que deve ser feita. Deve-se, para ter clareza, ser submetida a vítima, nesses casos aqui, à perícia, para se constatar a ocorrência desses resultados. No entanto, a doutrina, assim como a jurisprudência, admite, em situação excepcional, a produção da materialidade por meio de uma prova indireta. Mas entendo que, para não restar dúvida, materialidade sendo comprovada por meio de prova direta, ou seja, nesse caso aqui, perícia. Ok? Vamos dar sequência então. Opa, professor se bananando aí, vamos lá. Então, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. O que são ocupações habituais? Não é simplesmente trabalhar, não. São aquelas rotineiras do dia a dia, como, por exemplo, o sujeito costuma caminhar, fazer caminhadas e é impedido em razão das lesões que sofreu. Né? Se o sujeito praticava esportes e não pôde praticar durante esse período superior a 30 dias, em razão disso, não ficou impossibilidade de trabalhar. Olha, então vai além simplesmente trabalhar. Nós colocamos aí, por exemplo, crianças podem ser vítimas, podem ser incapacitadas para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, desempregados, aposentados. Essa incapacidade poderá, inclusive, ser não só física, mas também mental, porque a lesão corporal ela não ocorre simplesmente na forma física, ela pode também ocorrer da forma
mental, né? Então, só retornando aqui ao caput. Olha lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. A saúde também se inclui a saúde mental. Olha que interessante. Então, preste atenção nisso. O material que eu estou lançando de apoio, que vocês terão, é um material que é bem completo. Ele, inclusive, versa sobre bastante situações que aqui na videoaula eu não vou conseguir colocar. Só para vocês terem uma ideia, essa aula ela é feita em, deixa eu ver, acho que pelo menos umas 2 ou 3 aulas eu demoro para fazer isso daqui para trabalhar direitinho. Aulas presenciais. Eram 68 slides, caiu para 31 na redução que eu tive que fazer, que senão eu vou ficar dando videoaula aqui por 2 horas e ninguém aguenta isso. Aliás, está todo mundo meio colapsado já, né? Os alunos estão colapsados antes do sistema de saúde, os professores também. Também estamos, né, sobrecarregados. Vamos seguir, senão demora mais a aula, né? Mas então, o que eu ia dizendo, com relação a essa incapacidade para as ocupações habituais. Presta atenção numa pegadinha do malandro que tem professor que faz em prova, eu não faço, mas porque vocês sabem que eu aviso quando vai cair alguma coisa que é capciosa. Olha lá, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Esse mais de, muitas vezes, o pessoal passa correndo aí e nem vê. E ele é importantíssimo, porque se for exatos 30 dias, a lesão é leve. Tem que ser 30, a partir de 31 dias. A partir do 31º dia que se considera a lesão grave. Se for até 30 dias, não é grave, é leve. Ok? Presta atenção. Sobre o tema. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que se a vítima deixar de praticar as atividades normais por mera vergonha de que as pessoas, né, possam submetê-las a uma situação vexatória, por exemplo, né, não se configura a lesão corporal como sendo grave. Por exemplo, ficou lá com uma torção, sei lá, um machucado no... Vamos lá, um olho roxo, por exemplo. Aí ficou com vergonha de ir na faculdade nesses dias por causa do olho roxo. Não, aí não configura. Se foi por vergonha, não. Se ela podia ter ido, participado das aulas normalmente, então não se configura, ok? Bom, olha uma pergunta aqui interessante, né? Se uma meretriz deixa de exercer sua atividade, até no material eu coloquei entre aspas imoral, deve ter colocado aqui imoral também entre aspas, né? Imoral durante mais de 30 dias, poderá as lesões de que foi vítima serem consideradas de natureza grave? A meretriz aqui está na expressão do Código Penal original, né? A gente pode falar que hoje uma profissional do sexo ou uma garota de programa, né? Por isso que eu até colocaria esse imoral entre aspas. A sociedade tem evoluído, tem aceitado algumas condutas, né, continuam a ser, de certo modo, consideradas imorais, mas não tão quanto eram na década do Código Penal de 1940. Pois bem, se ela deixa de praticar suas atividades, deixa de trabalhar, vamos por assim dizer, poderia ser considerado essa lesão corporal como sendo grave, se ela ficou mais de 30 dias? Sim, a doutrina entende que sim. Que pouco importa se a atividade é ou não considerada imoral. Se ela ficou sem suas atividades, reparem que o tipo penal, ele informa ocupações habituais. Aí, né, como eu já conheço os alunos, alguém uma certa feita fez uma pergunta assim, ó: se um ladrão deixa de praticar assaltos por mais de 30 dias em razão da lesão sofrida na mão que empunhava a arma, né, causada por uma briga por um comparsa. Então, aí, ó, ele não vai poder usar a mão, né, vai ter que ficar mais de 30 dias sem assaltar. Seria essa lesão considerada de natureza grave? Não, aí não. Aí não é o caso porque, em razão do caráter ilícito dessa atividade. Lembrando que a prostituição não é ilícita. O que é ilícito é agenciar a prostituição, é explorar a prostituição. Agora, a prostituição em si não é ilícita. Seguindo, inciso 2. Se resulta perigo de vida. Se resulta perigo de vida... Então veja, o que é perigo de vida? É a possibilidade grave, imediata de morte, né? Que enseja um risco efetivo e concreto. Lembrando, em decorrência da lesão que o sujeito sofre. Por exemplo, uma perda significativa de sangue, sei lá, um sujeito ficou lá com uma função, vamos dizer, excretora, teve um problema nos rins, né? Chegou a quase perder um dos rins,
né? É uma situação que, sem dúvida, leva a perigo de vida. Então, nesse caso, haveria sim a configuração do crime. Agora, se, por exemplo, o sujeito tomou um empurrão, caiu no chão e um ônibus passou do lado dele, não, isso daí não é considerado. Apesar de que, se o ônibus passou perto do sujeito, né, e ele, entre aspas, chegou a correr um certo risco de vida, não correu o risco de vida em razão da lesão que sofreu, e sim das circunstâncias. Neste desiderato, né, dessa forma, não há o que ser considerado como a qualificadora aqui prevista. Ok? Pois bem. Se resulta debilidade permanente de membro, sentido ou função. O que é debilidade, a primeira coisa? É o mesmo que redução ou enfraquecimento do membro, sentido ou função. Ok? Então aqui entenda como sendo essa debilidade como sendo a redução. O cara ainda tem, né, a vítima ainda tem o membro, sentido ou a função. Só que tem aí uma debilidade nele, tem uma redução em sua função, membro, sentido. Pois bem, para a configuração dessa qualificadora, o caráter da debilidade deve ser de cunho permanente, ou seja, irreversível. Então, é necessário que, nesse momento, que se tenha também um prognóstico médico. Então, olha que interessante, tem que vir acompanhado de um prognóstico médico. Daí a importância que eu falei desde o começo da materialidade, da comprovação da materialidade. Ok? Membros, o que são membros? São braços, pernas. Assim, por exemplo, né, se a vítima, em razão de da lesão que sofreu, rompeu um tendão de um dos dedos, ela ficará com a força na mão reduzida. Aí, veja, estaremos diante da debilidade permanente deste membro. Eu tenho um compadre, né, um amigo, o Edson, que ele bateu o dedo no carro. Lógico, não encaixa aqui. Ele foi fechar o porta-malas do carro, bateu e ficou aí com o dedo, prendeu o dedo na tampa do porta-malas. Lógico, não foi ele sozinho, né? Autolesão, sabem que a conduta é atípica. Mas ele não consegue mais dobrar totalmente o dedo. Então perdeu, de certa forma, né? Houve um enfraquecimento nesse membro. Então aí, perceba, ou nessa função, melhor dizendo, né, de pinça que a mão tem. Perdeu, se tivesse sido causada por alguém, essa pessoa responderia por uma lesão corporal de natureza grave. Outros exemplos, a extirpação do dedo dos pés, olha só que interessante. Certamente causará diminuição na função locomotora, redução do equilíbrio, sem dúvida. Igualmente, fraturas nos joelhos, rompimento de ligamentos, etc. O que são sentidos? Sentidos são os meios pelos quais percebemos o mundo. Então, o mundo exterior, vocês vão se lembrar do primário agora, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Então, aí os 5 sentidos. Assim, embora exista divergência, a jurisprudência de forma majoritária tem entendido que a perda da visão de um só olho ou da audição de um ouvido caracteriza a lesão corporal grave, debilidade permanente do sentido. E não, como a gente pode imaginar, uma lesão gravíssima. Então, tem uma regrinha que a doutrina costuma considerar, que são dos órgãos duplos. Órgãos duplos, se perdeu só um, ainda tem o outro, então não houve perda, houve redução, houve debilidade. Então continua, aí se desclassifica da lesão gravíssima para grave. Então, perdeu um olho, perdeu um ouvido, né, uma orelha. Ok? A gente vai ver mais adiante que tem discussão sobre o tema. Bom, função. Função refere-se ao enfraquecimento, ao funcionamento do organismo, que é composto de vários sistemas, que quando sofre alguma debilidade de caráter permanente em seu funcionamento, caracteriza então uma lesão corporal grave. Exemplo da função reprodutora. A perda de um testículo, por exemplo, vai diminuir no homem 50% a sua função reprodutora, entre aspas. Né? Ainda continua a ter, mas tem reduzido. Circulatória, como por exemplo o comprometimento de vasos sanguíneos de grosso calibre, né, de grande calibre. Respiratória, como na perda de um pulmão, lembrando, em 2. Né? Vai fazer igual o jogador de futebol Amaral, que disse que o sujeito que ele estava marcando corria tanto que parecia que tinha 2 pulmões. É lógico, todo mundo tem 2 pulmões, né? Em regra. Excretora, a perda de um rim, mastigatória, fratura do maxilar, até mesmo dependendo da quantidade de dentes perdidos, aí é um critério técnico subjetivo. Me lembrei agora de um sujeito que só tinha um dente. E se ele só tinha um dente, e por incrível que pareça, era só um canino, era horrível, né? Ele só tinha um dente.
Não vou citar nomes, que vai que algum conhecido meu está assistindo isso aqui e vai reconhecer o sujeito, né? E um dia ele estava com muita dor de dente, aí eu perguntei para ele, rapaz, mas que azar seu, né? Ele só tem um dente e estava doendo, aquele único dente que ele tinha. Mas depois eu pensei bem, poxa, para que serve um único dente? Só para doer mesmo, porque ele não vai ter função nenhuma de mordedura, de mastigar, função mastigatória, nenhuma. Então, ter um único dente não serve para nada. Se esse sujeito toma um soco e perde esse único dente que tinha na boca, é considerada uma lesão corporal grave? Não. Por quê? Já não tinha função. Ok? É coisa meio grosseira, mas no direito a gente vê cada coisa. Vamos lá. Se resulta aceleração de parto. Bom, nascimento. O que é a aceleração de parto? Vamos diferenciar uma aceleração de parto do aborto. Aceleração de parto é o nascimento prematuro. A criança nasce e com vida. O feto nasce, né, e com vida. Ok? Nem posso mais falar feto, né? Já nasceu criança. Assim, é necessário que ocorra o nascimento com vida e que a criança sobreviva, caso que se verificará, né, caso contrário, né, se verificará o crime de aborto. Ou, perdão, se a lesão corporal, né, de natureza gravíssima, qualificada em razão do aborto. Ok? Bom, essa qualificadora exige do sujeito ativo, o autor do crime, tenha conhecimento do estado de gravidez da vítima, visto que não pode se admitir, né, a responsabilidade objetiva. É lógico, aqui vai dar uma certa discussão. Eu até poderia deixar para discutir mais lá adiante, mas tudo bem, podemos discutir agora. O sujeito sabe que a mulher está grávida, ele não quer causar o aborto, porque se ele quiser causar o aborto, ele, além da lesão corporal que vai praticar, ele ainda vai responder pelo aborto. Certo? Olha só a situação, briga de vizinhas. As duas vizinhas saíram no tapa uma com a outra lá. Não tem violência doméstica, que são vizinhas. Duas mulheres brigando, né? Vizinhas. Ok? Certo. Uma sabe que a outra está grávida. Bate, e aí, como ela está no momento de gravidez já avançado, o que acontece? Ela entra em trabalho de parto, devido ao nervosismo. Tá aí. É a configuração que aqui está. Se ainda restava um período de gestação, e esse período foi abreviado em razão da lesão corporal que ela sofreu, fica configurada a lesão corporal grave. Agora, e se, igual vocês gostam de fazer comigo, ela sofre um aborto? Se ela aborta, se a criança nasce sem vida, né? Nasce sem vida, entre aspas, né? Se o feto é expulso, né? Nascer implica vida, ok? Ok, vamos lá. Nesse caso, a lesão corporal seria considerada como gravíssima. Agora, e se a vizinha pretende fazer com que ela realmente acabe por perder a criança, ela deseja a morte da criança, né? Neste caso, ela responde também pelo aborto. Tem que se observar, então, aqui, direcionamento do ânimos do agente para, então, fazer a correta tipificação penal. Ok, doutores? Mas, por um outro lado, olha só, 4 hipóteses, hein? Vamos à quarta hipótese. Se desconhece essa gravidez, né? Ela tá no comecinho, né? Ou no comecinho não dá para ter aceleração, né? Vai acabar ocorrendo um aborto. Mas, digamos que essa gravidez estava sendo escondida, não era pública. A moça sempre usou umas roupas largas, ela tinha já uma anatomia mais avantajada. E aí, então, durante a briga lá das vizinhas, acabou para acelerar o parto. E a vizinha que bateu na vítima não sabia, nem poderia supor acerca da gravidez. Então, não é justo que ela responda por essa qualificadora, tendo em vista que não houve a chamada previsibilidade mínima. Olha que interessante. Mais uma vez, nós temos que analisar sempre as circunstâncias do caso prático e também observar à luz da teoria geral do crime. Importantíssimo. Bom, doutores, vamos na sequência. Bom, aí então nós concluímos, né? Concluímos e vamos só voltar aqui para ver a pena, né? Então a pena fica de reclusão de 1 a 5 anos, ok? Concluímos então lesão corporal de natureza grave. E partimos agora para a lesão corporal de natureza gravíssima. Como eu já disse, não tem rubrica, é a doutrina que vai considerar gravíssima, né? Então vejam que interessante. Aqui a pena já vai para reclusão de 2 a 8 anos.
Então, se ocorre incapacidade permanente para o trabalho, se ocorre enfermidade incurável, se decorre perda ou inutilização de membro, sentido ou função, repare que aqui não há mais debilidade, aqui é perda ou inutilização. E deformidade permanente ou ainda aborto. Repare como que a pena já é mais significativa, de 2 a 8 anos. Pois bem, iniciamos com se resulta em incapacidade permanente para o trabalho. Gente, isso dá uma discussão bonita na doutrina. Por que dá essa discussão? Quem vai ter incapacidade permanente para o trabalho? Por exemplo, digamos, se um jogador de futebol tem uma lesão grave, quebra a perna, né, numa briga, durante o jogo lá, quebrou a perna, tem uma lesão grave, nunca mais poderá voltar a jogar futebol no mesmo nível, ou, digamos, até mesmo jogar futebol. Digamos que é algo muito grave, gravíssimo. Fica a pergunta, ele não pode, ele vai ser considerado incapacitado permanente para o trabalho, porque ele pode, por exemplo, voltar a trabalhar como técnico. O pianista que quebrou as mãos pode voltar a trabalhar como maestro. Então, são alguns exemplos que a doutrina debate, né, diverge. Porque, imagina, quem que vai ser considerado nessa qualificadora? Olha, dá uma bela discussão doutrinária. Eu acho muito difícil, na prática, conseguir se enquadrar aí. Vocês podem dar uma pesquisa depois na jurisprudência, vão ver alguns casos, mas sempre tudo muito controverso. Bom, não se pode obrigar alguém a ser Joseph Greenberg, né, também, por outro lado. Vocês assistiram já a companhia Os Melhores do Mundo? Tem uma sketch que eles fazem do sujeito chamado Joseph Greenberg. Ele vai perdendo as partes do corpo. Então, mas ele é um exemplo de superação. Ele sempre continua a arrumar uma nova atividade. Ele perde um braço, mas ele continua a trabalhar com o outro. Ele perde o outro braço, continua a trabalhar com as pernas. Assistam lá, é bem interessante, né? Inclusive dessa companhia. Se você ainda não assistiu e quer se divertir um pouquinho nessa pandemia, que não é só estudar, né? Não é só ficar confinado, a gente tem que ficar confinado em casa, mas tem que fazer alguma coisa para nos divertir também, para tirar um pouquinho do estresse. Essa companhia Os Melhores do Mundo, eu recomendo. Eles têm uma sketch muito legal, até tem um show completo, né? Como se fosse um teatro que eles gravaram. Chama Emanoteu na Terra de Godard. Assista que vocês vão gostar. Bom? Pessoal, seguindo. Se resulta em enfermidade incurável, aí é uma alteração, né, de forma definitiva e permanente no processo patológico. Né? Se transmite uma doença da qual não há cura. Olha que interessante, um caso polêmico. Durante muito tempo, houve entendimento de que a transmissão do vírus HIV, sujeito que transmite dolosamente a outrem o vírus HIV, que todo mundo sabe é incurável, foi durante muito tempo classificado como tentativa de homicídio. Atualmente, a posição que o Supremo Tribunal Federal tem adotado, olha que coisa interessante, é de que pode ser configurado em lesão corporal de natureza gravíssima. Porque a partir de 2000 começou-se a se perceber, né, que a transformação dessa enfermidade letal crônica incontrolável. Antes, né, do ano 2000, por exemplo, uma sentença, um diagnóstico de soro positivo, HIV, seria uma sentença de morte. Contudo, com a evolução da medicina, da ciência, né, hoje é possível que haja um tratamento. Mas há ainda muita discussão na doutrina. Inclusive, tem que se analisar a natureza de cada caso prático. A regra que o Supremo tem adotado, que a doutrina e a jurisprudência têm adotado, é que se classifica como lesão corporal gravíssima. No entanto, há a possibilidade, se o sujeito quer realmente matar outrem usando o vírus que sabemos ser mortal, né, se tipificaria a conduta, então, numa tentativa de homicídio. Eu, sinceramente, a minha opinião é que deveria ser considerado tentativa de homicídio, porque vai modificar por completo a vida da pessoa, né? E o risco de vida vai ser sempre permanente se não for obrigado a tomar os medicamentos que produzem determinados efeitos, né? Então, há aí uma bela discussão doutrinária. Como eu sempre digo, o direito penal não é ciência exata, né? Doutores, não posso perder muito tempo porque ainda temos alguma coisa para falar aqui. Se a lesão resulta perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Nós já sabemos o que é membro, sentido ou função, já vimos isso daí, ok.
Então, a lesão que causa mutilação na vítima. Olha só que interessante. Ou da qual decorre a amputação. Amputação é um procedimento cirúrgico. Né? Mutilação é traumática. Ok? Por exemplo, deu um golpe de facão que cortou o braço de alguém. Né? É uma mutilação. Agora, o sujeito bateu tanto com outro com um pedaço de madeira, de ferro, por exemplo, que destruiu o osso, que foi impossível reconstituir a perna do sujeito. Aí teve que ser feita uma amputação. Então, aí é um procedimento cirúrgico. Então, daí a distinção entre mutilação e amputação. Menciona o Victor Rios Gonçalves, que é um autor que eu gosto muito, né, que a inutilização de membro pressupõe que ele permaneça. Olha que interessante. Na inutilização, pressupõe que o membro permaneça, ainda que parcialmente ligado ao corpo da vítima, mas incapacitado de realizar as atividades próprias. Por exemplo, a vítima paraplégica, sem o movimento dos braços. Olha que interessante. Vamos lá. Na sequência, no inciso 4, do parágrafo 2º, nós vamos ter a lesão que resulta de deformidade permanente. Aqui uma bela discussão doutrinária também, né, que pressupõe alguns requisitos. A doutrina, então, impõe como requisitos que se trata de um dano estético, que esse dano seja de certa monta, que seja permanente, que seja visível, que seja capaz de provocar impressão vexatória. Que se trate de dano estético. Então, olha que coisa, o que é um dano estético? Antigamente se dizia que a cicatriz no rosto de um homem era uma marca de masculinidade. As moças até achavam bonito, né? O homem com uma cicatriz no rosto. Né? Hoje em dia, me parece que não mais. Né? Então, eu mesmo tenho uma aqui que eu não acho nada bonito. Né? Mas também não me atrapalha. Tanto assim. Digamos, se fosse alguém que tivesse me agredido, ficasse, poderia ser considerado um dano estético? Seria uma bela discussão, porque, né, para mim não faria tanta diferença. Agora, e para uma mulher? Mas hoje em dia a gente tem que comparar. Os homens também têm direito à sua estética. Então, aí que está a grande discussão. Essa questão do sexo está ultrapassada. A questão de gênero está ultrapassada quando se vai discutir o dano estético. Que seja determinada a monta, aí podemos discutir o tamanho, né, do dano. E que seja permanente. Se o sujeito puder fazer uma cirurgia plástica, será que eu posso obrigar a vítima a fazer a cirurgia plástica para, então, se a vítima pode fazer uma cirurgia plástica, eu não devo considerar a lesão como gravíssima? Seja visível a parte do corpo onde vai estar a lesão. Tem que dar para ver, tem que estar bem nítido, porque senão não é considerado uma lesão, por exemplo, no couro cabeludo, uma lesão, por exemplo, na planta do pé. Hoje em dia, com as vestimentas, né, é difícil achar um lugar onde não seja visível, principalmente mulher. Né? Então, aí os trajes de banho, né, as roupas, os decotes cada vez maiores, então fica as saias cada vez mais curtas, fica sempre a maior parte do corpo visível. Então, difícil achar uma posição em que não haja essa visibilidade. E que seja capaz de provocar impressão vexatória, aquela que o pessoal, nossa, que cause uma certa repulsa. Pois bem, como vocês podem ver, existe um caráter de subjetivismo muito grande nessas considerações. Na sequência, se resulta de aborto, aí nós já sabemos, né? Já vimos, não há o menor problema. Mas para deixar bem claro, eu coloquei eu fiz essa montagem aqui desse mapinha aqui mental para a gente poder entender com maior clareza. Se há dolo na lesão, mas culpa no aborto, lesão corporal gravíssima. Olha que interessante. O sujeito tem dolo de praticar a lesão, mas causa o aborto de maneira culposa. Estamos diante aí também de um crime preterdoloso, sem dúvida. Mas olha aí, responde por lesão corporal gravíssima. Agora, se o agente tem dolo no aborto, olha como é que nós invertemos agora. Ele quer a prática do aborto. No primeiro exemplo, queria a lesão. Agora quer dolo no aborto. E culpa na lesão grave. Aí nós estamos diante do crime da Dona Zica, se lembra? É o artigo 127 do Código Penal. Então, presta atenção nessa necessária distinção. Olha como que aqui a ordem dos fatores altera o produto, sim. Neste caso, sim. Lembrando que o direito penal não é matemática. Bom, lesão corporal seguida de morte
também não precisa tanta explicação. Você já sabe que a morte não pode ter sido pretendida a título de dolo. Tanto que o legislador, até de maneira bondosa, ele põe, né, dentro do próprio tipo penal. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Olha lá o legislador ajudando o estudante de direito, mostrando que não há, até dando as definições ali de dolo direto e indireto, ok? Exemplos. Sujeito, por exemplo, que numa briga, querendo ferir o seu adversário, ele acaba por atingir a artéria femoral com uma faca, né? Se ele sabia que a artéria femoral é uma artéria de grosso calibre, que é capaz de uma hemorragia violentíssima, que leva à morte, e deu o golpe ali de propósito, deu a facada ali de propósito, não resta dúvida que estamos diante de uma tentativa de homicídio. Mas se não foi esse o intuito do agente, se não foi o propósito dele querer matar, classificamos aqui no 129, parágrafo 3º, que a morte não foi pretendida, embora tenha ocorrido. Por exemplo, um soco que causa um edema cerebral. Eu já vi também tive um caso de um cliente meu que foi uma paulada. Na verdade, foram algumas pauladas, né, na cabeça do sujeito que estava brigando com ele, no calor da emoção. Ele bateu, mas não com o intuito de matar. Infelizmente, acabou matando, gerou um traumatismo craniano no sujeito. Até mesmo o cliente socorreu, né, o sujeito que ele atingiu, mas acabou respondendo pela lesão corporal. Na verdade, foi a júri, nós conseguimos a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Ok? Bom, aí já estamos próximos do final, né? Vamos lá para lesão corporal privilegiada, que é uma forma de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, que é idêntica ao do homicídio privilegiado. Então nem vou perder muito tempo aqui, que vocês já conhecem. Tá? Possibilidade de substituição de pena. Nós temos aqui no parágrafo 5º, né, o juiz, olha só que interessante, não sendo graves as lesões, então você sabe, né, só pode ser então lesão corporal leve. E gravíssima não pode? Não, por óbvio que não. Se é grave não pode, imagina gravíssima. Interpretação lógica. Né? Pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. E aí, olha que interessante, coloca aqui de 200 mil réis a 2 contos de réis. Pô, isso é difícil, né? Achar um museu para pegar os réis aí para poder pagar a multa. Não, nós sabemos que não é mais assim que funciona, né? O pagamento de multa agora fica de acordo com a capacidade financeira do agente, é arbitrado pelo juiz. E isso aí é assunto para a teoria geral da pena. Beleza? Bom, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, essas lesões foram recíprocas. Então, olha que interessante. Pode substituir, então, a pena de detenção pela de multa. Tá aí uma possibilidade que muito bonita na teoria, que eu nunca vi acontecer na prática, porque é critério do juiz. Ok? Lesão corporal culposa. Também não preciso entrar muito em detalhes, vocês já sabem, né? Porém, aqui uma coisa que chama a atenção é que se ela for praticada no trânsito, na direção de veículo automotor. O Código de Trânsito Brasileiro, ele não prevê a modalidade dolosa, porque lógico, né? Se a lesão corporal é dolosa, você está usando o carro como sendo uma arma. Então vai respondendo perante o Código Penal. Agora aqui, na forma culposa, se está na direção do veículo automotor o agente, a tipificação ela é atraída para a norma penal especial. Então vem para cá para o Código de Trânsito Brasileiro. Repara a diferença na pena. A pena no Código Penal é de detenção de 2 meses a 1 ano. E no Código de Trânsito é de detenção de 6 meses a 2 anos. Tá, continua sendo crime de menor potencial ofensivo do mesmo jeito. Embora a pena seja maior aqui no Código de Trânsito Brasileiro, porque é uma medida de política criminal. Só presta atenção numa coisa. Quem causou o acidente, se tiver na direção do veículo automotor, responde pelo Código de Trânsito. Mas se quem causou um acidente de trânsito não estando na direção de veículo automotor, por exemplo, o sujeito que estava numa bicicleta que gerou um acidente ou que atravessou fora da faixa de pedestres, havendo um acidente gerando lesões corporais, responderá pelo Código Penal e não pelo de Trânsito. Para haver responsabilização pelo Código de Trânsito,
causador do acidente, ele tem que ter agido na direção de veículo automotor, ok? Causas de aumento de pena, vamos às majorantes, né? Então, aumenta-se a pena de 1/3 se qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. Vamos se lembrar, no homicídio culposo, se a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo homicídio doloso, a pena é aumentada em 1/3 se o crime é praticado por pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Segue aqui, então, a mesma lógica do que foi determinada no crime de homicídio. Bom, sem mais novidades. Da mesma forma, aqui o parágrafo 8º menciona o perdão judicial. Também nem vou perder tempo, né? Vocês sabem, na hipótese aqui da lesão corporal culposa, né? O juiz poderá deixar de aplicar a pena se em consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Bom, ok. Concluindo com violência doméstica. Ufa, mais de meia hora de videoaula. Vocês não aguentam mais, né? Mas vamos firme, tá terminando. Terminando o semestre. E que semestre, hein? Duro para todo mundo. Vamos lá. Violência doméstica. Olha só que interessante, esse dispositivo, esse parágrafo 9º, ele foi introduzido pela Lei 10.886 de 2004. Isso aqui é interessante, né, a gente colocar. Ele estabeleceu uma certa pena. Então, para muitos, a violência doméstica foi criada pela Lei Maria da Penha. A tipificação ou a menção à violência doméstica foi criada pela Lei Maria da Penha. Não foi. Antes dela, em 2004, já havia essa previsão no Código Penal brasileiro. No entanto, olha que coisa interessante, ela foi modificada, teve inclusive a pena, o tipo penal foi ampliado e ele teve aí a pena aumentada com a edição da Lei Maria da Penha, sem dúvida, né? Nesse caso aqui, se a lesão foi praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Antes mesmo da Lei 10.886 de 2004, o fato de a gente ter agido por meio da violência doméstica já configuraria não aqui uma qualificadora da lesão corporal, mas sim uma circunstância agravante, porque o Código Penal já previa, lá na carreira do artigo 61, a possibilidade da aplicação de uma circunstância agravante. Agora, lógico, a qualificadora faz um efeito muito maior no sistema de dosimetria da pena. Ok, doutores? Então, isso é importante se verificar. Uma coisa também que eu gostaria de dizer. Não se tem um tipo penal específico de violência doméstica. É crime de violência doméstica. Não. Violência doméstica é um meio pelo qual os crimes são praticados. Então, violência doméstica não existe tipo penal específico. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a lesão corporal, essa é a previsão do parágrafo 9º. Olha que interessante. Aqui a lesão corporal, que em tese seria leve, nós vamos dizer assim, né, o resultado é leve, mas ela é qualificada em razão do meio violência doméstica. Olha que interessante. Então, em regra, as qualificadoras do crime de lesão corporal se dão em razão do resultado. Aqui uma exceção, que vai ser em razão do meio. Olha que legal. Então, aqui, pratificar no artigo 9º, presta atenção, para tipificar no artigo 9º artigo 9º, professor, presta atenção você também, né? Pratificar no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, a lesão corporal não pode ser qualificada pelo resultado. Não pode estar em nenhuma daqueles resultados previstos nos incisos do parágrafo 1º ou parágrafo 2º do mesmo artigo 129. Olha que interessante. Para então haver aqui a qualificação. Ok? Então, leciona o Vitor Rios Gonçalves. Vamos lá. Não constitui tipo penal autônomo, como eu já disse, né? já que não possui núcleo do tipo. Ausência do verbo que descreve a conduta típica. Não sendo suficiente lá colocar o nome iuris para configurar a existência de um tipo penal. Concordo com o professor Vitor Rios Gonçalves. A violência doméstica poderá funcionar como uma qualificadora na lesão corporal dolosa simples, que nós chamamos de leve.
Pois bem, ó, que interessante. E aí, qual que é a principal característica desse parágrafo 9º? É retirar da competência do GCRIM. Olha lá, ó. Já tira pela própria pena, detenção, que é de 3 meses a 3 anos, ultrapassa o limite de 2. No entanto, sabemos que a própria Lei Maria da Penha veda a tramitação pelo GCRIM. Bom, então fica aí a dica para concurso. Poderá, entretanto, tornar-se uma circunstância especial geradora de causa de aumento de pena. Quando? Quando já for qualificado. Então, quando a lesão corporal já é qualificada, vai gerar um aumento de pena. Tá aqui, ó, é a previsão do parágrafo 10. Olha que interessante. Pois bem, é isso aí, doutores. Vamos lá. Então, há que se prestar bastante atenção nisso, né, para não errar. E aí temos ainda por final uma outra tipificação, ou melhor, uma outra causa de aumento de pena, que é a hipótese do parágrafo 9º. Olha só, perdão, parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência física ou mental. Então, mais aí, em razão agora, não do meio, uma causa de aumento de pena em razão da característica da vítima, característica pessoal da vítima. Bom, para facilitar, gente, eu desenvolvi isso daqui, ó. Vamos fixar. Se a lesão corporal, a princípio, é leve, mas temos o elemento violência doméstica, já não vai ser no caput do 129 a tipificação, vai ser qualificada essa lesão pela violência doméstica. Estaremos diante da figura lá do parágrafo 9º, ok? Do 129. Agora presta atenção numa coisa, né? Se a lesão já é grave ou gravíssima ou seguida de morte e o meio empregado foi violência doméstica, além da qualificadora, o sujeito ainda terá a incidência de uma causa de aumento de pena em 1/3, com base no parágrafo 10. Então, olha que interessante, é só lembrar disso. Vamos lá, vamos pensar, com calma. Já está qualificado. Posso qualificar novamente? Não, só qualifico uma vez. Então, o que o legislador faz? Se já está qualificado pelo resultado, agora ele oferece uma majorante. Pode ter qualificador e majorante? Sim, claro, não há o menor problema. Então, está aqui. Doutores, me perdoem mais uma vez se a aula foi extensa. Até se repararem, dei um ou outro cortezinho aí, bom? Mas procurei fazer da maneira mais completa possível. Eu recomendo que assistam também o vídeo da professora Patrícia Vanzolin no YouTube, que é muito bom, inclusive bem melhor que o meu. Bom, doutores, um grande abraço, fiquem com Deus.